Boa noite, amigos. 7 horas 6 minutos. Estamos abrindo mais um Cadeira Cativa aqui na Ubra TV, acompanhando os principais destaques dessa quinta-feira, repercutindo os jogos de ontem do Campeonato Brasileiro, mas em especial acompanhando o jogo de hoje do Inter, que acontece de maneira quase que simultânea com o Cadeira Cativa. Eu digo quase que simultânea porque começa um pouco depois e termina um pouco depois também. Nós vamos atualizar na medida do possível, de que forem surgindo informações relevantes para a torcida colorada, e para os gremistas vamos projetar a partida que começa um pouco depois do Cadeira Cativa, o Grêmio também tendo compromisso nesta quinta no Campeonato Brasileiro. Quero começar pelo Inter, porque o Inter já tem a sua escalação divulgada, o jogo começa em alguns minutos, e uma escalação com algumas mudanças. E aí eu quero saber do Vitor Dalforno, que é integrante do Movimento Sócio Independente Colorado, o movimento de associados do Internacional. Eu quero a leitura de um torcedor, um sócio do Inter, de mais uma escalação modificada do Zé Ricardo. O Zé Ricardo coloca como surpresas o Bruno Silva na equipe. Aí o Bruno Silva entra, na vaga do Edenilson suspenso. Ele coloca o Potker no lugar do Parede. Parece uma substituição lógica, mas volta o William Potker para o time. E entra o Patrick na vaga do Wellington Silva. Além, é claro, de retornar o Heitor, que estava suspenso do Grenal, e de entrar o Danilo Fernandes, que é uma substituição lógica, porque o Lomba está punido, foi expulso no clássico do final de semana. Danilo Fernandes, Heitor, Bruno Fux, que é outra novidade, porque o Moledo sentiu a coxa, então também está fora. Cuesta e Wendel. Lindoso e Bruno Silva são os dois volantes. Patrick na ponta esquerda. Potker na direita e o D'Alessandro centralizado, com o Paulo Guerreiro no ataque. O Vitor Dalforno vai falar sobre isso. Também aqui conosco o Dr. Elvio Henrickson, que é do Movimento Grêmio Democrático, e o Bruno Soares, jornalista, nosso colega de todas as noites, aqui às vezes nos bastidores e também aqui no debate. Vitor, essas mudanças surpreendem, mostram que algo tinha que acontecer após o Grenal e satisfazem os anseios dos torcedores, porque algo de novo está acontecendo? É mais do mesmo porque voltam peças que já se conhecia? O que pode se dizer sobre essa mudança do Inter? Boa noite. Boa noite aos amigos da bancada, boa noite aos telespectadores, em especial aos torcedores do Internacional. As substituições que foram feitas hoje é questão de uma mudança meio que obrigatória por cartões, né? A questão do Edenilson não está. Eu acho que o Bruno Silva é muito lento para estar no meio campo do Internacional, né? O Potker no lugar do Parede é uma situação assim que o próprio torcedor do Internacional não entende por que o Parede joga no Internacional. Nada contra o cidadão, o Parede, né? Nada contra o cidadão dele, mas o jogador ele é deficiente. Ele já mostrou isso em outras vezes. Então, eu acho que o Parede de agora é o Michel de antigamente, que os colorados implicavam com o Abel Braga, que botavam o Michel, ou ele é pior que o Michel? Ele é pior que o Michel. O Michel ele era um cara ainda que tu via que ele tinha uma qualidade, tá? Um pouquinho mais de qualidade que o Parede. Tá? Então tu era feliz e não sabia. Exatamente. A gente gritava lá, Abel, tira o Michel, né? Então, mas nós com o Michel... Injustiçado Abel Braga. Exatamente. Mas com o Michel nós fomos campeões da Libertadores e tivemos um período muito bom ali de vitórias e conquistas. E o Parede é uma situação assim que tu vê que ele não tem... Ele é esforçado, ele corre, mas ele não agrega nada ao time. Eu acho que o Potker, ele foi muito mal usado dentro do Internacional, tá? Porque ele é um cara que ele veio da Ponte Preta, goleador, né? Ele não pode ter desaprendido a jogar. Eu acho que o esquema que o Internacional colocava, que aí vem toda a crítica de todo o torcedor fazia ao Odair, né? É de jogar com um time onde os atacantes tinham que acompanhar os laterais e deixavam de fazer a função primordial, que é atacar. Entendeu? Então, acho que o Potker foi um cara mal usado dentro do Internacional por essa questão tática do time, de jogar muito atrás. E aí, todo time que jogava contra o Internacional espetava os dois laterais para dentro do Internacional. Por quê? Porque o nosso time tinha a situação de jogar recuado, onde hoje, claro que o futebol hoje todo mundo tem que marcar, né?
Mas o Internacional estava levando muito a sério esse negócio que o time tem que marcar e o time deixava de atacar. Então por isso que eu acho que o Potker foi um cara que ele foi muito mal usado dentro do Internacional. Eu acho que ele tem a oportunidade de voltar agora. Falta aí, acho que são 7, 8 jogos que faltam para o final. Eu acho que o nosso treinador Zé Ricardo, acho que ele tem que colocar uma escalação e manter ela até o final agora, até para dar um pouquinho mais de ritmo nesse time que se perdeu depois da derrota para o Atlético Paranaense, perder a Copa do Brasil dentro de casa. Acho que o time sentiu bastante. Alguma coisa aconteceu dentro do vestiário que o pessoal não consegue superar. Mas estamos na luta. Acho que o time tem que fazer um sacrifício, tem que correr, jogar com um pouquinho mais de garra, um pouquinho mais de vontade para nós chegarmos na Libertadores novamente. Doutor Elvio, o senhor diria, pela situação atual, pelo que o senhor está vendo, o Grêmio que conseguiu se recuperar relativamente bem da derrota que teve na Libertadores, não teve o abalo psicológico, por exemplo, que o Inter teve na Copa do Brasil, o senhor diria que o G4 para o Grêmio, ou a vaga direta para a Libertadores, porque aí pode ser no G5, inclusive, dependendo do Flamengo, mas o G4, ou a vaga direta, é uma tendência, é uma obrigação, que adjetivo o senhor utilizaria? Daqui a pouco não é uma obrigação, porque o São Paulo, o senhor pode considerar que está bem, o São Paulo também que briga diretamente por essa vaga. Como o senhor classificaria essa disputa do Grêmio, que é a atual do G4? Boa noite, doutor. Boa noite, Maurício, Bruno, Vitor e telespectadores. Eu acho que a situação da vaga da Libertadores, existe uma obrigação do ponto de vista de dois aspectos aí. O primeiro, financeiro, né? Para que o clube possa pagar os salários que paga e para ele ter essa sustentabilidade financeira, ele precisa contar, né? Pelo menos para quem quer manter esse tipo de padrão, né? Isso vale não só para o Grêmio, vale para o Internacional e para outros times. Ele precisa contar com essas receitas, né? Que são receitas importantes da competição da Libertadores, tá? Então, do ponto de vista financeiro, é uma obrigação. Do ponto de vista do plano B, que eu passei o ano inteiro dizendo que o plano A era um título nacional ou internacional. E conseguindo esse título, automaticamente estaria o Grêmio na Libertadores. Não conseguindo, né, pela importância que tem, e o Grêmio é um time que disputa a Libertadores praticamente todo ano, né, mas não só porque está arraigado nisso, mas também tem essa questão financeira, né, depois dessas eliminações, né, e para mim a pior não é a mesma que o torcedor sente, porque o torcedor sentiu mais contra o Flamengo. E o Flamengo se viu que tinha mais time, mais equipe, né, que o Grêmio, né? A circunstância só inesperada foi a questão da goleada, né, que não é que ninguém esperava, mas uma eliminação para o Flamengo não era uma coisa fora do comum, mas eu pessoalmente senti mais a eliminação contra o Atlético Paranaense, porque eu entendo que o Grêmio ela estava na mão, né? O Grêmio tem muito mais time que o Atlético Paranaense e já tinha feito na primeira partida 2-0. O senhor ainda acha que é muito mais time? Porque o Atlético está bem. Acho que o Grêmio tem muito mais time que o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense leva uma vantagem muito grande no piso e jogando em casa ele dá muita velocidade para a bola, tá? Mais assim, a equipe por equipe, jogador por jogador, eu não tenho dúvida que o Grêmio está muito mais à frente. E depois de estar com o placar de 2-0, né, se deixou escapar ali para aquela sucessão de acontecimentos, a lesão do se fizer do aquela brincadeira Gomes, de jogador por jogador, eu não sei se dá Grêmio com tanta vantagem assim. O Grêmio com o time titular, eu acho que sobra com certeza, na grande maioria das posições. Mas de qualquer forma, muitos torcedores me falaram: eu não estou me importando tanto com a desclassificação contra o Atlético Paranaense, porque eu não queria Grenal e tenho medo de disputar com o Internacional. Então não quero nem arriscar, porque assim como se pode ganhar, pode perder, vem aquela questão da gozação e tal. Então a gente entende a questão emocional, entende a questão passional, né? Mas na questão racional estava muito mais próximo, né, a situação contra
na Copa do Brasil contra o Atlético do que a questão do Flamengo, pela dificuldade que o Flamengo, né, está impondo não só ao Grêmio, mas a todos os adversários, né? Então, não tendo conseguido essas metas, esses objetivos, para mim é uma obrigação dos dois aspectos, tanto financeiro como a questão da falta de atingimento das metas, né, da meta A. Então agora tem que fazer de tudo para a meta B. Eu acho que está bem encaminhado. As reações do Grêmio após essas desclassificações foram boas. Quanto o Cruzeiro, teve um belo resultado fora logo após, teve uma mobilização e o time conseguiu mostrar que conseguiu se remobilizar, né? E depois do Flamengo também a mesma coisa. Então eu acho que estaria bem encaminhado, mas também acho que, considerando uma partida só, Maurício, muita gente dá o Flamengo como campeão e aí, em consequência disso, G5, né? Não, é G5 e é G7, né? Eu acho que não, acho que numa partida só, e o River Plate, um time que consegue se fechar, o argentino é chato nisso aí, e eu não daria o Flamengo como favorito na final da Libertadores, e eu acho que o objetivo tem que lutar pelo G4. O senhor acha então que é G4? Eu acho que não pode se contar com a sorte ou com o azar. Eu não contaria. Se conseguir classificar, boa noite, para Copa Libertadores, para vaga direta na Libertadores, dá para classificar o ano do Grêmio como bom ou razoável? Eu diria o seguinte, depois dessas duas eliminações, muita gente fez terra arrasada, não, tá tudo errado. Acho que não. Acho que a gente não pode partir para esse pensamento de que não atingiu os objetivos principais, então tá tudo errado. Não, o Grêmio vem de Copa do Brasil, Libertadores, semifinal de Libertadores o ano passado, semifinal de Libertadores esse ano, Copa do Brasil também tendo avançado até as partes finais, então não dá para dizer que está tudo errado. Agora, também deve servir isso de sinalização para fazer as correções que sejam necessárias, né? Dá para dizer que o ano do Grêmio é um ano razoável para bom, é um ano satisfatório pelo que alcançou, pelas colocações que chegou, né? Pelo 4º ano consecutivo, o Grêmio está nas cabeças da Libertadores, né? Mas aqui no Brasil a gente tem a cultura do que importa é título, né? O vice-campeão não vale nada. O primeiro dos últimos. O quarto lugar não vale nada, apesar das premiações, apesar dos avanços nas etapas, né? Então tem que se pensar naquilo que tem que ser corrigido para voltar a ter os títulos. O Grêmio foi campeão do Campeonato Gaúcho e da Recopa Gaúcha, sim, foi campeão, né? Se comparar com o Internacional, que não conseguiu título, mas os títulos nacionais e internacionais, eles são importantes para equipes do nível de Internacional, Grêmio, Flamengo. Eu vou aproveitar essa linha de raciocínio do Bruno e vou perguntar para o Vitor. O ano do Inter, o Inter chegou a uma final de Copa do Brasil que muitos diziam que era impossível ou no mínimo improvável. Tá brigando por vaga na Libertadores. Eu vou fazer a mesma pergunta do Bruno. Se chegar a Libertadores ou não, torna o ano do Inter bom ou médio, se qualquer avaliação. E outra, a atuação do Inter no Grenal e contra o Atlético Paranaense mostram que o trabalho do Odair era melhor do que achavam? Se o Inter chegar a classificar para a Libertadores, eu acho que ele faz um ano médio. Um ano médio pelo que aconteceu ao longo do ano. Tá? Chegar a uma final da Copa do Brasil, acho que o time estava bem armado, mas mal esquematizado. Taticamente, mal treinado, eu acho. Assim, o time estava... eu acho que faltava alguma coisa taticamente dentro do time do Internacional. Eu não acho o Odair que ele seja um péssimo treinador. Não, ele é um cara, ele é um estudioso, ele começou é o 2º ano profissional dele, né? Eu acho que ele tende a crescer. O problema que derrubou o Odair foram as convicções erradas dele. De manter alguns jogadores no time, apostar em jogadores que não deram resposta ao longo do ano, né? E principalmente após a derrota da Copa do Brasil,
Claro que é difícil fazer uma mudança, né, muito radical dentro do time, mas ele tinha que ter mexido nas peças. Eu acho que faltou para o Inter o que sobrou para o Grêmio. O vestiário do Inter é muito morno, muito calmo, são vozes tranquilas, entendeu? Diferente do Grêmio, que tem, quer queira, quer não queira, tem quem gosta, tem quem não gosta, do Renato. E o Renato é um cara que ele banca o jogador dele. Ele vai lá e ronca grosso com o cara. E eu acho que isso faltou no vestiário do Internacional após a derrota. Eu acho que uma sacudida, uma chegada junto no pessoal e dizer, olha, o ano não acabou, vamos lá que nós temos que buscar a Libertadores. Então, eu acho que se atingir a Libertadores é um ano médio, sim, um ano médio. Vamos botar esse assunto de reconstrução para fora, né? Chega, já é o 3º ano que nós estamos nos reconstruindo e a gente não está atingindo objetivo nenhum, porque sempre tem essa desculpa de nós não tínhamos dinheiro para contratar, nós estamos em reconstrução, e a gente trouxe Natanael, trouxe Parede, Bruno Silva, Richelli, jogadores que, se tu pensar, não agregaram em nada para o Internacional. Entendeu? Então tu deixa o que tu aposta, que tu coloca de dinheiro em cima desses caras e tu não aposta na base. Aí o pessoal vai, mas a base quem é? Não, tem jogadores na base que tu pode colocar ali, entendeu? Que são jogadores que pode ali na frente te dar um retorno. Esses que eu citei não vão te dar retorno. Não vão te dar retorno. Com certeza não vão dar retorno. Parede, Richelli. O Richelli está um ano aqui, ele se jogou 2 jogos, foi muito, 2, 3 jogos, porque passou a grande temporada dele lesionado, machucado. Veio machucado, né? E o Richelli é uma convicção da direção, exatamente, porque eles insistem em renovar. É isso assim, ó. Em 2017 eu encontrei o nosso presidente Marcelo Medeiros e eu conversando, eu disse para ele, doutor, não se apegue em convicção errada. Não se apegue em convicção errada. E ele se abraçou nas convicções erradas dele. Entendeu? Então, assim, o Melo é o nosso vice-presidente de futebol, que é o cara que contratou todos os nossos treinadores que não deram certo. E ele continua no clube. Entendeu? Por quê? É aí que nós perguntamos. Aí é aquela assim, aí vamos falar o que o torcedor fala, né? Que a gente conversa com os torcedores. O que acontece? Na linha sucessória do Internacional, sempre foi o vice-presidente de futebol, no ano seguinte da eleição, é o presidente. Se tu pegares lá atrás, tu vai ver Fernando Carvalho, Vitório Pífero, Luigi, Marcelo Medeiros e agora o Medeiros é que demorou um pouco porque o Pífero entrou no meio da fila. Pífero, porque o que aconteceu do Medeiros? O campeão voltou e o Internacional, foi 2014 isso, 2014. Final de 14 e aí a gestão é 15 e 16. O Inter classificou para a Libertadores no finalzinho com um jogo contra o Figueirense no Orlando Scarpelli. Nós perdemos a Copa do Brasil aqui, jogamos contra, acho que perdemos para o Ceará. E depois, foi um jogo só, eliminamos e fomos eliminados na Sul-Americana. O Abelão fez questão de jogar com reservas contra o Bahia para focar no brasileiro. Exatamente, nós estávamos focados no brasileiro. Só que o torcedor não pensa dessa forma. E o torcedor hoje, a gente sempre conversa que o torcedor tem que olhar o clube como um todo, né? Em questão de saber quem tu vai escolher, em quem tu vais votar, quem é o conselheiro que tu vai botar lá, qual é esse movimento aí, quem é os conselheiros que estão aí, entendeu? E o torcedor, ele vai muito pelo resultado. E aí o resultado de campo, apesar de nós termos chegado direto na vaga da Libertadores de 2015, não foi bom. O torcedor viu que, onde é que nós remeteram? O Pífero de 2006. Que o Pífero foi um péssimo presidente, mas como vice de futebol, ele foi bom, porque ele tinha um vestiário na mão. Isso não podemos negar. Nisso aí nós não podemos negar. Ele tinha um vestiário na mão. Mas conhecimento de futebol ele não tinha conhecimento de futebol, tá? Vamos colocar que ele não tinha conhecimento de futebol. Mas o time que o Inter tinha, tá entendendo? Ele sabia chutar a porta. Nós tínhamos 2 caras que eram os top. Abel, né? E o preparador físico, me fugiu... Paixão. Paulo Paixão. Paulo Paixão. Pô, tu quer um vestiário melhor que esse? Entendeu? Então, o que aconteceu? O Pífero, ele é um cara que ele soube administrar o vestiário. Entendeu? Tanto é que o Klemer ia voltar não sei quando, e disse, não, tudo bem, se tu não voltar, passa direto e pode assinar a rescisão. E o Klemer voltou
Entendeu? Nesse ponto ele foi um bom vice-presidente de futebol e o Inter foi campeão do mundo em cima do Barcelona e o torcedor se remeteu a isso e colocou ele lá. Entendeu? Só que, aquele negocinho, ó, ninguém vai adivinhar acontecer tudo o que aconteceu. Mas chega a surpreender o que aconteceu? Não O que aconteceu, para quem não sabe, por exemplo, o Rodrigo Isso. Araújo, lá da ITM Networks, Isso. que ele tá sempre trabalhando em servidor, mas agora tá assistindo o programa porque tá acusando aqui no Facebook. Para quem não sabe, a gestão passada do Internacional, a gestão do presidente Pífero, foi mais do que investigada. Ela já teve o indiciamento de diversos exatamente. nomes no Ministério Público, já foi encaminhado o processo para a Justiça Comum. Exatamente. Então eles já são... Não são réus ainda, mas estão em vias de se exatamente. tornarem réus. Mas aí é que entra assim, ó, aí entra dentro do que a gente sempre fala. E o conselho estava onde? Entendeu? O conselho deliberativo do clube estava onde aí? De cobrar, exigir, entendeu? Eu estava olhando a ata da reunião, dessa reunião que foi votado no final do ano. Todos, se eu não me engano, é o Luiz César Souto que fala que quando chamaram para fazer a votação, que tinha que ser aprovado com ressalvas, ele disse que se remeteu a 1900 não sei quanto, porque já tinha escutado aquilo que chegava a dar um arrepio na espinha dele. Entendeu? Então, isso já vinha, não aconteceu agora. Isso já vinha acontecendo há mais tempo. Tá entendendo? E como o time estava ganhando, aí vai passando. Desculpa. Por que surgiu tudo isso? Porque o time caiu para a segunda divisão. Eu tenho certeza que se o Inter não cai para a segunda divisão, ele sai do Internacional, o Marcelo Medeiros ia ser eleito e ia continuar da mesma situação. Se não caísse, óbvio que a gente está trabalhando no C. No C, claro. E o C no futebol não joga, mas se não caísse, essa é a tese que defende o presidente Pífero. Que se não caísse, as contas não seriam investigadas. Aconteceria. E aí Nada eu digo o seguinte, doutor Évio, se não caísse, as contas de 2016 passariam pelo mesmo processo das de 2015. Exatamente. Foram aprovadas com ressalvas. 2015 já tinha rolo, tanto que o Ministério Público pegou coisa de 2015. Lógico, porque o que acontece? Se um dos membros do conselho fala que chega a dar arrepio na espinha porque lá atrás já tinha... Quer dizer, não tem fiscalização. Já teve o esquema das notas frias. Exatamente, lá atrás do Sigma. Lá atrás do próprio Luigi aconteceu também. Tá entendendo? Sim, o Sigma denunciando notas frias lá atrás. Então assim, ó, onde está o conselho? E eu acrescentaria o seguinte, fala em conselho, mas e o conselho fiscal? Que tem atribuição específica tem obrigação, né, de fazer a fiscalização, apresentar o parecer. Então, mas eu espero, né, e já aqui parabenizei o Internacional e repito aí a ação de tomar a iniciativa, né, no sentido de apurar do ponto de vista societário e estatutário, deliberar, né, sobre as consequências em relação aos envolvidos, né, nessa situação e mandar o material para o Ministério Público, né, que agora apresenta a denúncia, né, vai chegar no juiz, o juiz recebe ou não a denúncia, provavelmente vai receber, pelo que se fala do nível de prova existente, né, extratos, notas fiscais em apartamentos de cobertura lá em Torres, em casebres, numa praia lá de Santa Catarina, ali pertinho, entre outras coisas, né? Essa tese do pai de santo, eu quero saber quem é o pai de santo, né? Que cara esse pai de santo? Eu sou advogado. Não deu resultado. Eu sou advogado. Eu já escutei muita tese na vida. Mas essa tese de usar nota fiscal no lugar da nota do pai de santo, porque o pai de santo não dá nota, isso aí vai para essa vai ficar para os anais. Né? Eu sabia que faziam isso para dar mala branca e mala preta, mas o pai de santo eu não sabia, ainda mais 3 milhões. Para justificar o gasto que o pai de santo, essa eu não sabia. E que pai de santo é esse? Cara, eu tô curioso, porque acho que não funcionou, né? Não funcionou. Não funcionou esse tanto é que a gente caiu para a segunda divisão. Eu acho que tem que... O Ministério Público tinha que indiciar o pai de santo para se manifestar. O nome do pai de santo. Mas tirando a brincadeira, a descontração, claro. Eu espero, falando muito sério, que isso represente uma mudança de paradigma, tá? Porque, concordo, né? É possível que isso já existisse
né? É muito provável que muita gente fizesse vista grossa. Sim, né? claro. Falando em conselho fiscal e falando em funcionários, né? Que estão lá dentro, que teriam obrigação de falar quando está enxergando algo que equivocado. Doutor, é aqueles assim, ó, né? não vamos expor o clube. Economia interna. Né? Economia interna, não vamos expor o clube. Mas eu espero, sinceramente, que isso aí represente em nível de futebol nacional, não aqui local. Tem ministérios públicos de outros estados ligando para o Ministério Público aqui, perguntando qual foi a rotina que eles utilizaram, o modus operandi para fazer essas investigações para chegar. Tá? Levanto também uma outra coisa, a questão do futebol, né? Porque o que ficou... essa é a denúncia, o objeto dela está focado em saque de valores contra despesas inexistentes. Exato. Tá? Mas e na questão do futebol? Também não existe nada em cima disso? Algumas coisas acharam. Algumas coisas acharam, algumas transações inclusive do Alisson, Paulo César Magalhães. Até do Hever. Entendeu? Então eu acho que tem que mexer sim. Eu acho que isso é fundamental. Representar Doutor Elvio, o senhor é advogado, um excelente advogado. E eu vou lhe fazer uma pergunta, o senhor, sei que tem todo o conhecimento jurídico para me responder sobre isso. O senhor não é conselheiro, mas tem muitos conselheiros do seu movimento, assim como são mais de 360 conselheiros no Grêmio. Não caberia ou não surgiu um burburinho ainda? Ninguém pediu para dar uma investigada nas negociações que o Grêmio fez com o empresário do Diego Tardelli, porque ele foi citado pelo Ministério Público. Foi o mesmo que trouxe o Tardelli. Não que tenha qualquer sinal de coisa errada. Sim. Mas se o cara foi citado do outro lado, não é uma boa dar uma revisada se aqui tá tudo bem? Olha, a partir do momento que nomes são citados, com certeza as situações elas são investigadas. O Bertolucci também é um empresário mundial. E cabe isso aos responsáveis pela fiscalização e documentação, olhar de perto, né, e verificar se também há alguma situação equivocada. Tá? Eu confio até onde se sabe, né? Não fiz auditoria, mas acho que os clubes deveriam ter uma auditoria interna e externa, como as grandes empresas, até pelo porte que o futebol alcançou, né? E os números, né? Futebol não é mais uma diversão, um esporte, futebol é um negócio milionário, né? Ele não é mais apenas um esporte e uma diversão. O futebol se tornou um negócio onde milhões passam por ali, né? Mas até onde eu sei, não se conhece nada em relação a essa situação, mas com certeza, na medida que aparecem nomes, esses nomes ficam em evidência, né? Claro, e as coisas devem ser sempre revisadas. Na questão do internacional, se falou dos técnicos e da questão de resultado, né? Eu acho que também não dá para deixar de reconhecer que depois da queda da segunda divisão, há ano a ano um crescimento, né? A segunda divisão é uma situação que ocasiona um dano fortíssimo. Eu acho que o Internacional cometeu um erro de tentar disputar a segunda divisão com boa parte do plantel, apesar de que, não estou dizendo que o jogador não tem qualidade, mas por alguma razão não dá certo. Eu vejo que os times depois têm que refazer o seu plantel. Tanto é que na metade da disputa da Série B, o Internacional faz várias contratações e mexe no time. Leandro Damião, principalmente, né? O principal jogador. Para poder, e ali ele tem uma melhora, porque no primeiro turno não conseguiu estar nos 4, né? Terminou fora dos 4. Depois, no outro ano, consegue uma situação de classificação, né, para Libertadores, e chega nesse ano numa semifinal de Copa do Brasil e não fez um papel ruim final de Copa do Brasil. Uma final, né? Perdão, de Copa do Brasil, e não fez um papel ruim na Libertadores. Os mesmos que eliminaram o Grêmio eliminaram o Inter. E a questão do Odair, que muita gente acha que não, esse gremista quer o Odair para não dar certo lá. Não, eu estou falando sério, eu falo sério. Quantos técnicos o Inter tentou
E quantas vezes o Odair teve por sair e acabou não saindo porque o técnico não veio, ou disse não, ou não assim, fechou. O e aí o Odair era, foi ficando. Exato, né? O Odair não era a convicção da diretoria. Não, o treinador do Inter para 2018 era o Abel. Eu escutei recentemente, não, o Inter teve certo porque manteve a convicção no Odair. Não era a convicção. Não, a convicção era o Abel. O Odair ficou por uma questão de que não conseguimos o Abel. Exatamente. No início desse ano, o Melo queria o Roger. Não conseguiu seguir o Odair. Aí é aquele negocinho. Eu acho que se fala na convicção por causa daquele Grenal do ano passado, né? Que o Grêmio jogou muito melhor, o Grenal acabou 0-0 e eles mantiveram o Odair porque a pressão estava muito grande. Talvez esse tenha sido o ponto maior, assim, de ter mantido o Odair mesmo com a pressão. Mas esses momentos de pressão e fica ou não fica foram vários. E momentos de falar em tentar contratações de outros técnicos também houveram vários. Né? E o Odair foi ficando. Foi ficando. Né? É aquilo que eu digo assim, ó, eu acho que o Odair tem tudo para ser um grande treinador. Ele tem tudo para ser um treinador de ponta. Só que ele tem que modificar algumas convicções que ele tem. Entendeu? Ele morreu abraçado com jogadores que não havia necessidade. Entendeu? Que não era o torcedor, a imprensa via que tinha jogadores que já não estavam mais rendendo. O Wendel, por exemplo. Exato, tipo assim, ó, chega um momento que tu tem que fazer uma troca. Pois é, mas aí trocou, né? Colocou o Zeca foi pior ainda e agora volta mas assim, o Wendel. O que acontece? Tá? No Grenal eu esperava uma produção um pouquinho melhor. Bem melhor. Assim, ó, e o que acontece? O time não entrou em campo. Aí é uma situação que todos nós conversamos e a gente fica olhando de um time entrar e ele não ter poder de agredir o adversário. O Grêmio tomou conta do jogo. Embora a escalação não fosse defensiva, né? Não, a escalação não foi defensiva. É que assim, ó, a gente sempre... Eu vivo futebol há bastante tempo, né? Então a gente ficou assim... existem jogadores e jogadores com personalidade, cara. Sim. Aquele cara que entra dentro do campo e diz, não, o negócio é comigo hoje. Pois é, mas... E no Internacional parece que falta essa situação, que o jogador do time adversário cresce e ele parece que foi o que mas aconteceu. Aí tirando o D'Alessandro vai botar quem? Exatamente isso que eu ia dizer, mas aí tu fala em personalidade no Inter, logicamente vem à cabeça o D'Alessandro. Só que daí o D'Alessandro ficou no banco de reservas. Mas daí assim, muitos não dizem, podemos ter um cara só assim. Não, tudo bem, mas... O Sarrafiori não era pra ser esse cara? Não, ele é jovem, né? Mas eu digo assim... mas jovem ou não jovem, o Rodrigo com o Y lá é jovem, mas faz o hat-trick. Mas eu falo em termos... Que idade tem o Matheus que joga no Grêmio? Menino aquele do meio de campo. É jovem. É jovem também. Não, tudo bem, mas é que botar pra jogar, em um grupo... Não, concordo, tem que botar pra jogar. Mas eu digo, em um grupo, do jeito que tá o Inter, as personalidades deveriam ser os jogadores mais experientes, né? E o D'Alessandro é o que a gente sempre vai lembrar, obviamente. E daí ele fica no banco de reservas. E as informações que o pessoal mais ligado ao Inter aponta é que foi uma escolha do Zé Ricardo, uma estratégia de jogo. E eu, sinceramente, pelos anos de clube que o D'Alessandro tem, eu não acredito que o D'Alessandro ficou no banco de reservas só por uma opção do Zé Ricardo. Eu acho que ele entendeu que seria melhor ele ficar no banco de reservas. E assim ele estaria se omitindo da responsabilidade que ele tem, ainda mais sendo um clássico Grenal com o momento que vive o Inter. Né? Ou ele está admitindo que ele não tem a força para voltar. Não, isso é visível, né? Ele não tem mais aquela força. Porque naquele Grenal do empate que segurou o Odair, o D'Alessandro também estava no banco. Mas talvez a estratégia fosse nesse sentido, de o D'Alessandro entrar no segundo tempo, por não ter uma condição de 90 minutos. Final do Gauchão, o D'Alessandro não estava no banco também? O Internacional segurasse o 0-0 no primeiro tempo. Talvez fosse ele foi expulso do banco. Ele estava no banco. No Brasileiro do ano passado, na Arena, ele também foi expulso do banco. O D'Alessandro no banco em Grenal não é mais novidade. Então, novidade assim, é o contrário. É aquele negócio, eu acho assim, ó, o D'Alessandro, ele é um cara que ele tem um talento fora de série. Só que é o seguinte, a idade pesa. Não adianta. E hoje o futebol ele é muito corrido, tá? Mas aí o Michael no Grêmio exato, tá pesando, já o próprio 90 minutos Douglas, já cai um pouco. Só que aí eu pego assim, eu me lembro do Roger, treinando o Grêmio, com o Douglas no time. Pois é. Tá vendo? Será que o Douglas era o cara que ele jogava de intermediária a intermediária só. Ele só fazia o Cerca Lourenço. E os outros jogadores que marcavam em volta dele. Aí tem uma diferença. Naquela época, o Grêmio jogava com o Luan de falso 9. Isso. E quem voltava na marcação não era o Douglas, era o Luan. Exato. Só que no Inter o Guerreiro não vai voltar. Ok, mas aí tu... então tu vai marcar com 2 a menos. Porque aí tu tem assim, ó, o que acontece? Eu acho que tu pode montar uma estratégia, já que tu tem o Guerreiro e tu vai ter o D'Alessandro, porque o D'Alessandro não vai jogar 90 minutos. Tá vendo?
Ele não tem mais condições. Eu acho que o futebol hoje ele é muito rápido, ele é muito dinâmico, é velocidade, é muita chegada, entendeu? Então eu acho que se tu jogar com o D'Alessandro, tu tem que trazer o Guerreiro para trás um pouquinho, ou tu avança o D'Alessandro e tu faz os dois alas que estão jogando, os dois caras que jogam pelo lado, dá uma recuada. Só que o que acontecia no Inter? Recuava todo mundo, inclusive o D'Alessandro correndo atrás de lateral. O time retomava a bola e era um chutão para frente pro Guerreiro. Ele domina a bola, olha para um lado, olha para o outro, ele estava cercado por 3 zagueiros, tu não vai jogar. Pois é, mas assim, a principal reclamação do torcedor do Inter é que o Odair escalava o time para trás, né? Que ele não tinha coragem e jogava com os 3 volantes. Só que hoje a escalação está diferente, mas nos últimos jogos com o Zé Ricardo, ele coloca os 2 ponteiros, né? Tá. E mais o meio armador. E daí o torcedor olha para o time e vê o Neilton, vê o Wellington Silva, vê o Parede e também não tem confiança. Então eu fico pensando, que é o problema. Talvez não é porque o Odair tinha medo, e sim porque ele não acreditava nos jogadores de ataque que ele tinha. Mas eu vou dizer, eu não sei qual que é o modelo de jogo do Zé Ricardo. Porque esse é o segundo jogo que ele joga com 3 volantes e ele teve 2 jogos que ele jogou com 3 meio atacantes. 3 meio atacantes, Então nem ele sabe o que ele quer do Inter. Mas a gente tem que considerar que o técnico recém chegou, não conhece e está numa pressão porque se não se classificar, né? Se não se classifica... Mas mesmo assim, por isso que eu perguntei se essas atuações do Inter com o Zé Ricardo não estão consagrando o Odair. Sim. Porque o Odair tinha essas mesmas peças limitadas e fazia funcionar. Eu já disse várias vezes a minha convicção. O que eu penso assim, quer ver o que aconteceu? Desculpa, doutor. Pelo que a gente fica sabendo por fora. Diz que a boleirada não queria que saísse o Odair. Que a bola da vez era o Melo. Mas aí tem que segurar o amigo, né? Exatamente. Aí tem que combinar qual é o parte aí tem que combinar com Deus, mais né? fraco. Aí tu combina com Deus, que a corda sempre aí o Deus que falou, não, não, segura porque... Acho que o pessoal usa muito lá a Capela Nossa Senhora das Vitórias para falar com Deus. Informação do REC pela manhã, já no dia antes do Inter retornar, é que os jogadores queriam a permanência do Odair. Isso eu também sei. Isso foi negado pelo presidente e dias atrás, na entrevista coletiva, o D'Alessandro confirmou a informação do REC. É isso aí. Não, os jogadores não queriam a saída do Odair. Entendeu? Mas é que... A cena era assim, a boleirada, os jogadores queriam o Odair e, segundo fontes, o pessoal não é muito chegado no Melo. Então, tipo assim, o Odair fica que o pessoal não e o Melo sai. É que eles não gostaram que o Melo foi pra coletiva e queimou o Odair. O Melo lá em Alagoas, ele demitiu na entrevista. E vem de outras declarações, vem de outras entrevistas que são feitas, entendeu? Então, assim, ele não tem uma voz ativa dentro do vestiário. Ele não é o líder, eu vou dar um exemplo disso. Muito tranquilo. Não é que o cara tem que chutar a porta, mas tu tem que ter força, tu tem que ter uma voz e chegar lá no D'Alessandro e dizer assim, D'Alessandro, tu é funcionário do clube. Tu é o ídolo, ok, sem problema nenhum, mas tu é funcionário do clube. O D'Alessandro deu uma entrevista falando da competência e da incompetência da gestão passada. O ano passado, ou esse ano, o ano passado, alguma coisa assim. Antes da eleição. Antes da eleição, né? Foi. Então quer dizer, tu é funcionário do clube, tu não tem que... Tu vai falar sobre futebol. Mas, Vitor, eu digo que o Melo não é líder ou não é visto como líder pelo grupo de jogadores e não precisa ter informação, é só ter cérebro, é só raciocinar, é só olhar as coletivas. O Melo deu uma coletiva depois do Grenal dizendo que classificar para Libertadores era obrigação. Todos os jogadores do Inter que consideram entrevista depois daquilo disseram: não vou chamar de... Nós temos um grupo qualificado, mas não vou chamar de obrigação porque é menosprezar os outros concorrentes. Exatamente. Todos. Não é um discurso assim, não, eu sou o líder, estou dando um discurso e vocês compram o meu discurso. Não é. Ele não é essa pessoa. Exatamente. Não consegue ser. Então o que acontece no Internacional? É uma confraria. É uma confraria de amizade. Voltando às contas. O Conselho Fiscal, se tu pegar a ata, que eu tenho a ata da reunião aqui, se tu pegar a ata da reunião, tu vê que o Conselho Fiscal, não, olha, a gente sabe que tá faltando umas notas aí, mas a gente está olhando e nós queremos a aprovação, né, sem ressalva. E 2 dos 7 com ressalvas. Quer dizer,
Então, é uma amizade, é uma confraria. Por isso que eu digo, entendeu? Tem eu acho que o Conselho Fiscal, exatamente, tem que haver. O Conselho Fiscal ele está ali para fiscalizar, ele tem que dar legalidade às coisas. E que no Internacional não tem. É por isso que o Internacional vem 2006, atingiu o ápice, 2010 e de lá para cá, eu até brinco às vezes assim, ser campeão mundial para o Inter fez muito mal. Muito mal para o Inter. As pessoas que fazem a gestão do Internacional simplesmente sentaram em cima do título. E tudo que vou fazer vai dar certo. Eu acho que pode ter sido... fez mal para algumas pessoas, exato. Não para o Inter. Não. Quando eu falo mal para o Inter, é que as pessoas que consolidou pessoas. Exatamente. É assim, ó, fez mal para o Inter porque essas pessoas aqui... A fórmula já esgotou, mas eles seguem ainda lá dentro. Exato. Entendeu? Claro que ser campeão mundial nossa, ganhar do Barcelona, tá entendendo? Tu vir campeão do mundo é algo fora da esfera. Mas esse título acabou afetando o Internacional, porque as pessoas que dirigem o Internacional, que estão gerindo o Inter desde 2002, acharam que tudo que eles fizessem ia dar certo. Aí eu vou fazer uma pergunta, doutor Elvio, que eu quero que o Vitor responda depois do intervalo comercial. Ele disse que fez mal e tal aquele título mundial pro Inter, mas destacou que ganhar foi bom, que ganhou do Barcelona, que é bom e tudo mais. Aí eu pergunto o seguinte, uma tese que eu já defendo há umas 2 semanas aqui no Cadeira Cativa e que o professor Enio levantou também essa semana aqui. Pro Inter, pro elenco do Inter, pensar em ganhar a Libertadores ano que vem é no mínimo muito difícil. Não vou dizer que é improvável, porque um time do tamanho do Inter pode ganhar a Libertadores. Tu quer perguntar se vale a pena se classificar? Não, a minha pergunta é, pensando em Mundial, apenas em Mundial, não é um caminho menos árduo ir pela Sul-Americana? Porque na proposta da Conmebol agora, o campeão da Sul-Americana do ano que vem está no Mundial. Exatamente. E a chance de ganhar a Sul-Americana, convenhamos, é muito maior do que a de ganhar a Copa Libertadores. Mas o Vitor vai responder isso depois do intervalo, nós já voltamos. (7h50) de volta com o nosso Cadeira Cativa, recebendo Vitor Dalforno, integrante do Movimento Sócio Independente Colorado, Dr. Elvio Henrickson, integrante do Grêmio Democrático, e o Bruno Soares, jornalista, produtor aqui do programa, da Rádio Grenal, apresentador também da Rádio Grenal, participando hoje conosco. Deixa eu mandar aqui alguns abraços para 2 empresas que passam nos próximos dias o hall de parceiros do Cadeira Cativa. O Rafael, da Sinal Choque, trabalha com chapeação, pintura, todo esse serviço de reparo do carro, qualquer problema que aconteceu. E ele trabalha com carros de todas as marcas. Quem olha o Instagram deles tem reparo desde carros mais simples a BMW, com uma excelência no atendimento aqui em Canoas, na Rua Europa, no centro de Canoas, fácil de achar. Rua Europa, no centro de Canoas, a Sinal Choque, é uma parceira que vai estar conosco nos próximos dias. E também está retornando para o nosso hall de parceiros a Fábrica Fantástica Brindes. Final de ano está chegando, todo mundo que tem empresa já prepara a agenda, prepara o calendário, porque brinde é a propaganda inteligente, é a maneira de você participar da vida do teu cliente. Então, por exemplo, os nossos convidados do Cadeira Cativa vão ter o prazer, quando retornarem, os brindes estiverem prontos da Fábrica Fantástica, lá do Vladimir e do Rogério, o pessoal vai ter o prazer de tomar o café da manhã, ouvindo o REC na Grenal e com uma caneca do Cadeira Cativa. Olha só. Com a latinha do REC na caneca, pra torturar o pessoal. Essa é a parte ruim. Tem a foto do REC. Imagina, tu acorda de manhã, ouvindo o REC na Grenal e com uma canequinha, com esse bonequinho aqui do REC. Aí não dá pra ser muito feliz. Mas a Fábrica Fantástica, quem tem empresa e tal, já pode procurar lá o pessoal, o Vladimir, também o Rogério, o Lohan, que é um dos grandes vendedores da Fábrica Fantástica, fabricafantástica.com.br, para o pessoal garantir os brindes de final de ano. Não precisa ser brinde só para final de ano. O Dr. Elvio, por exemplo, pode dar uma lembrancinha diferenciada no dia do médico, por exemplo, já que tem a MedLege, perícias médicas. Para o dia do advogado, pode fazer um brinde especial, dia do engenheiro. Para uma formatura, pode personalizar aqueles copos long drink, para um casamento, enfim. A solução em brindes é com a Fábrica Fantástica
brindes, fabricafantástica.com.br, para você adquirir os brindes para a sua empresa, para o seu evento. Vitor Dalforno. Vamos lá. E essa situação, né? Óbvio que todo mundo quer terminar mais à frente no Campeonato Brasileiro, até porque isso rende mais dinheiro e tudo mais. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, pensando em Mundial, a Sul-Americana não é um caminho mais fácil? Pensando em Mundial, por falar em Mundial, quando eu me expressei que eu falo assim que o título fez mal, não é que fez mal para o Inter, é que as pessoas que estavam gerindo o Inter, né, quase que se perpetuaram e acabaram fazendo o título fez mal para essas pessoas e as pessoas fizeram mal para o Inter. Então só para senão o pessoal vai achar que vai me chamar de louco. Eu achava que queria que perdesse o Mundial. Não, foi ruim ganhar. Não, é isso que eu estou dizendo. É que as pessoas que estavam lá achavam que iam fazer qualquer coisa que ia dar certo. E não é assim, não tem mágica, tu tem que trabalhar. Falando em questão de Mundial, né, de chegar no Mundial novamente, realmente a Sul-Americana é um atalho menos complicado. Vamos colocar assim, não é mais fácil, é menos complicado. Né? Então, eu acho que nós olhando o Inter hoje, assim, da maneira que ele está, né, realmente seria um caminho menos dolorido. Deixa eu acrescentar na tua pergunta, então. Tu preferia jogar a Sul-Americana ou a pré-Libertadores? Porque eu prefiro a Libertadores. Tem dois caminhos antes da fase de grupos. Eu prefiro a Libertadores sempre. Mesmo que seja na pré. Mesmo que seja na pré. Mas não estraga o ano, porque tem que esticar a corda muito cedo? Tchê, eu acho assim, ó. Ainda mais time que quer ser campeão, ele tem que dar um jeito E começando o ano mais cedo para o Inter, tem um detalhe, né? O Inter vai perder vários jogadores no final do ano porque acaba um contrato e pelo menos eu espero e quero crer que não vão renovar, né? Então o Inter vai ter que fazer uma montagem. Mas então não vai perder ninguém, vai se livrar de umas nabas. Mas vai ter que recontratar, porque é muita gente que deve sair, entende? Então vai ter que trazer jogadores da base, vai ter que contratar outros jogadores. E daí em janeiro já vai ter eliminatória, né? Mas aqui, ó, só para título de curiosidade, tá? O Corinthians, que disputou a Sul-Americana esse ano. Primeira fase, ele enfrentou o Racing. Isso foi lá no final de fevereiro. Racing do Cudê. Enfrentou o Racing, ganhou nos pênaltis. Então, ok, começou com uma certa dificuldade. Depois, o Corinthians, lá no final do Campeonato Paulista, ele enfrentou, deixa eu ver aqui, vamos lá, o Deportivo Lara, na Sul-Americana. Foi a segunda fase da Sul-Americana. Aí veio a Copa do Brasil e tal, já foi rolando. Depois, em julho, ele enfrentou o Montevideo Wanderers, terceira fase. Então foi Racing. O segundo adversário foi Deportivo Lara. A Sul-Americana vai ficando mais fácil ao longo da competição. Depois veio o Montevideo Wanderers nas oitavas de final, que aí é sorteio às oitavas de final e tudo mais. Quartas de final, confronto difícil contra o Fluminense, ok, é difícil. Difícil pelo tamanho do Fluminense. Mas é difícil, é um brasileiro, confronto entre brasileiros é sempre difícil. Então, um confronto difícil. E foi eliminado pelo Independiente Del Valle. Teria, além dessas fases que eu citei, então, teve a primeira fase com o Racing, Deportivo Lara, Montevideo Wanderers, aí teve o Fluminense e o Independiente Del Valle. Foram 5 fases, teria mais uma fase que é a final. Então são 12 jogos para chegar no Mundial. São confrontos mais fáceis, evidentemente. Projetando já o ano que vem, tu conhece que é o Cerro Largo do Uruguai? O Cerro Largo do Uruguai está em segundo lugar na tabela nacional. Tá? E se cair para terceiro ou quarto, está na Sul-Americana. Cerro Largo, alguém conhece Cerro Largo? Cerro Largo é a equipe de Melo, que a cada 5 anos... Não fale em Melo perto do Vitor, que ele já começa a ter calafrio. Né? Cada 5 anos sobe para a segunda divisão, em seguida cai, porque é um time com pouco poderio financeiro, né? Mas que muito provavelmente estará na Sul-Americana no ano que vem. E se manter como está hoje, né, na Libertadores. Tá? Então a gente vê que evidentemente são confrontos mais fáceis e são, digamos assim, se pensar só no racional, né, como projeto, campeonato mundial, de chegar ao Mundial, acho que sim. A Sul-Americana é mais fácil. Agora eu fecho contigo... que o time que quer ganhar tem que enfrentar os melhores. O apelo de torcida, de estádio, financeiro também. Faturamento, financeiro também. E ainda vou mais. Financeiro mais. Como é que nós aqui, sul-americanos, vamos ganhar um campeonato mundial agora com essa nova forma?
né? Porque antes como o futebol só existia na América do Sul e na Europa, o resto tudo era amador, então eram dois times. Tinha que fazer milagre de uma vez só, né? Bom, aí a FIFA assume para colocar lá, agora é do mundo inteiro e tal, então até hoje entra time amador, né, lá da Austrália, né? Que disputa o campeonato da Austrália mundial. não, porque a Austrália joga na Liga Asiática. Entra normalmente da Nova Zelândia. Papua Nova Guiné, por ali. coisa Né? Disputa equipes amadoras no campeonato mundial. Né? Então, a gente vê por aí. Os europeus, dado as estatísticas e os resultados dos últimos 10 anos, eles não valorizam mais esse campeonato. Né? Para eles é um problema. Inclusive, eles botam time titular na partida anterior, vão lá, não popam, jogam as duas partidas do Mundial e voltam. Né? Então, essa mudança na fórmula... Aliás, a Copa da Liga Inglesa esse ano pro Liverpool. Sim. Tem jogos próximos, 1 ou 2 dias antes. 2 dias. Da estreia. 2 dias, se eu não me engano, Antes dia 22 e dia 24, uma coisa assim. Não, mas tem jogos antes da estreia no Mundial. No Mundial, exatamente. Aí é um pouquinho antes dessa data aí, porque o Mundial termina dia 22. Talvez por essa proximidade poupem, mas... O Liverpool já disse que vai ter 2 equipes diferentes. Exatamente. Que não vai jogar com a mesma equipe nos 2 torneios. Então, essa modificação nessa fórmula do Campeonato Mundial vem para atender os europeus. Para eles jogarem entre si. Mas aí tem o seguinte, então né, agora doutor? não vai ter mais uma partida para enfrentar um europeu com poder de financeiro 50 vezes maior. Vai ter 2, 3 partidas. Mas né? aí tem o seguinte, né, doutor? O Liverpool disse que vai usar 2 equipes diferentes na FA Cup e no Mundial de Clubes. Se eles se fresquearem e mandarem muito baba pro Mundial de Clubes, eles caem na semifinal. E aí vai ser o primeiro vexame de europeu. Porque mas eu acho que assim, o Real Madrid quase caiu pro time do Romarinho. Imagina se eles botam reserva. Era o Real Madrid, não era a Portuguesa de Lagoa Vermelha do REC. E olha, por um impedimento de alguns centímetros, eles não estavam fazendo 2-0. Né? Que ia ficar mais complicado ainda virar a partida. Quando tu falou da retomada do Grêmio, né? Que de fato o Grêmio retoma muito rápido a confiança, mesmo depois de ter tomado 5-0. Mas logo depois de perder por 5-0, a gente fez uma enquete lá na rádio se o torcedor gostaria de ter o Renato no ano que vem ou não. E deu 60-40, que sim. Mas ainda assim é 40% dizendo que não querem o Renato no ano que vem. Tu acredita que é importante que ele fique? Ou tu acha que tem muita gente achando que esgotou já? O senhor acha que é 40% mesmo contra ou teve muito colorado votando? Não, é evidente que tem colorado, né? Mas mesmo que se pensasse que só gremistas tivessem participado da votação, a gente tem que considerar que esses tipos de votação são votações após, né, a eliminação, após um resultado. Né? Então, e o torcedor ele é muito passional. Faz essa mesma enquete agora. Se faz essa enquete agora já muda um pouco o resultado. Eu vou dar um exemplo, doutor. Um exemplo bem claro disso. A torcida do Inter queria a cabeça do Odair, olha, era 80-20. Depois do Grenal fizeram uma enquete se o Inter errou em demitir o Odair, deu 70-30 que errou. O torcedor é passional. O torcedor é muito passional. Mas assim, respondendo a tua pergunta, Bruno, eu acho que o Renato tem que ficar. O presidente Romildo já se manifestou que se depender do Grêmio, renova, tá? E acho que, apesar do meu estilo, não sei exatamente, o meu conceito de futebol, não sei exatamente o mesmo do Renato, mas aí tem que respeitar que cada um tem a sua convicção, né? Eu acho que o Grêmio está muito bem servido e não é por aí. O que tem que se pensar é em algumas mudanças pontuais em termos de plantel, porque se nós observar, por exemplo, contra o Flamengo, nós já tínhamos tomado um sufoco aqui, que por um pouco já não foi uma outra goleada, né? Em razão do VAR. Tá? Então aquilo ali foi sintomático. As distâncias dos times é 5-0? Não, ela não é 5-0, considerando se nós temos um Grêmio totalmente titular com jogadores à disposição e o Flamengo, time titular, como conseguiu recuperar. Né? Não é. Né? Agora... eu acho que algumas mudanças assim pontuais têm que ser pensadas, né, no sentido de plantel, né, porque eu não vou assinar, eu não vou achar que todo mundo vai assinar que o Grêmio vai atacar e vai ser propositivo e o Grêmio vai ficar tocando a bola, tentando, fazendo gol e outro time se defendendo.
né? Nós vamos enfrentar, principalmente no segundo semestre, onde as fases da Copa do Brasil aí começam a engrossar, as fases da Libertadores também começam a engrossar. A gente vai enfrentar times com tamanho para enfrentar o Grêmio e times propositivos, né? Então, se nós pensar em termos de plantel, tenho falado desde outubro do ano passado, por exemplo, a dar um exemplo de função, né? A segunda volância, eu entendo que tem que ter 2 jogadores de qualidade, inclusive o reserva, porque a primeira função do volante é proteger a zaga na frente, né? Saiu o Jailson, veio quem? Não ficou uma deficiência defensiva? O Rômulo acabou não... Insuficiente, né? Acabou não... Mas o Rômulo se viu antes da Copa América que não deu certo. Por que não buscaram ontem? Apesar de que a pergunta é quem é melhor, né? Se é Rômulo ou Messi, né? Pelo gol que marcou, que tem um gol parecido, exatamente parecido. Não. A comparação que teve com o Messi foi do Duda Creve comparando com o André. Dizendo que a chance do André de dar errado é a mesma do Messi, 50%. Mas tem também a pergunta se quem é melhor, Rômulo ou Messi, em razão do gol, que é muito parecido. Então só o tempo dirá. Olha o que o meu time faz. Cria esses monstros, assim. Cria esses monstros. Tu era acostumado a ouvir o Vianney Carlet comparando Tyson ou Messi. Se nós pensarmos, Bruno, lá no... O Rômulo é capaz de renovar um ano com o Grêmio só por causa daquele gol. Se nós pensarmos no Maracanã, a escalação que o Renato colocou, considerando os lesionados, não tinha Jean-Pierre, não tinha Luan, né? O Leonardo Gomes não tinha... O Léo Moura não aguenta os 90 minutos. Mas teve erro de escalação também, ó. O fez o que deu para fazer. Eu digo assim, exemplo, falando... Sim, essa é uma outra questão, né? Eu tô dando só um exemplo. Tá. O que o Renato pensou ali? Ele pensou em proteger o meio de campo, como o Matheus Henrique, o Maico e o Michel. Michel voltando de lesão, que para mim é o único primeiro volante típico, né? De demarcação. Né, que existe no plantel, né? Então ele pensou dentro dos jogadores que ele tinha, para mim ele pensou certo, né? Mas essa formatação não conseguiu ser eficaz para segurar o Flamengo, né? Então eu acho que tem times sabendo que o Flamengo estava numa fase. O primeiro gol não estava ruim, né? Não estava uma pressão do Flamengo, o jogo estava igual, estava parelho. O Maicon teve a chance de marcar o gol que classificaria o Grêmio. Mas isso foi no início. Depois... 20, mas eu acho que o primeiro gol, por exemplo, foi uma falha individual do goleiro, né? Começa a desanimar o time também. Sim, mas o jogador entra e chuta quase a queima-roupa o goleiro. E onde é que está a marcação? Mas tu não viu ele como... antes, Jeromel e Kahneman não estavam jogando tranquilos. Quem foi o jogador que chutou aqui em espanhol? O Gabigol? Foi o Gabigol com a perna trocada, né? Antes de o Gabigol fazer esse chute de frente ao gol, ele passou pelo meio de campo. Sim, o Michel... Quem teve que dar o combate... O passe não acompanhou, né? Justamente. Os jogadores de marcação ali não conseguiram conter esse ataque. A zaga teve que sair. Como ele foi muito rápido, ele foi para a direita, e aí não tinha o lateral esquerdo cobrindo, e o volante não cobriu lá no início. Expôs o zagueiro perdeu naquela disputa. O jogador chutou. Aí chutar queima-roupa, falar que foi totalmente uma falha, às vezes você tem espalma para onde dá, né? Ele fez um movimento tecnicamente errado. Eu acho que ele falhou. Ele tentou segurar. Mas é muito forte a bola. Ele tentou segurar, tanto é que ele tenta defender e a bola bate no joelho dele e sai pro lado. Mas eu não sei se foi... Se ele dá continuidade na bola, ela vai embora. O Dr. Elvio não viu o erro e muitos gremistas crucificaram o Paulo Vitor, outros tentaram remendar, dizendo, não, mas em Grenal ele foi bem, porque defendeu 3 pênaltis na decisão do Gauchão, porque não é tão ruim o goleiro assim. Depois do intervalo, eu quero saber do Dr. Elvio Henrickson se, número 1, tem que renovar com o Léo Moura, e se, número 2, tem que contratar um goleiro. Já voltamos. Oito e 9 de volta com o nosso Cadeira Cativa. Deixa eu atualizar os placares aqui dos jogos em andamento. 38 minutos de bola rolando lá em Fortaleza, Ceará e Inter 0-0. 34 minutos, São Paulo 0, Fluminense também 0. E 9 minutos de bola rolando, Botafogo e Flamengo 0-0. O Inter que está em campo tem muitas modificações. O time está com o Danilo Fernandes no gol, porque o Lomba foi expulso no Grenal.
Heitor, que voltou de suspensão, Bruno Fux na vaga do Moledo, que sentiu uma lesão muscular, Cuesta e Wendel. Aliás, o Moledo retornou de uma lesão muscular e agora sentiu de novo o músculo. Eu acho que o Moledo, eles deram uma acelerada nele por causa do Grenal. Se o Fux não tivesse sido suspenso, com certeza ele não voltava. Ficaria o menino jogando no Grenal. Então, só repetindo, Danilo Fernandes, Heitor, Bruno Fux, Cuesta e Wendel, Lindoso e Bruno Silva, dupla de volantes, com Patrick um pouco mais avançado pela esquerda, D'Alessandro centralizado e William Potker na direita. Então saiu o Wellington Silva, saiu o Neilton, saiu o Parede e o Guerreiro segue no ataque. O Nico Lopes não é opção nem no banco, porque foi suspenso, forçou o terceiro cartão amarelo no Clássico Grenal. Já o Grêmio entra em campo às 9 da noite contra o CSA. Na Arena, vitória combinada com empate ou derrota de São Paulo, por enquanto está rolando um empate, coloca o tricolor no G4. Luciano e Tardelli permanecem juntos na equipe titular, essa é a tendência. O Léo Moura deve entrar na lateral direita, e aí o Dr. Elvio daqui a pouco vai dizer se tem que renovar ou não com o Léo Moura. Paulo Vitor, Léo Moura, Jeromel, Cânime e Cortez, Maicon, Matheus Henrique, Alisson, Tardelli, Everton e Luciano. Viseu deve voltar a ficar à disposição no banco de reservas depois de um longo período, e a expectativa é de apenas e tão somente 10 mil espectadores na arena. Dr. Elvio Henrickson, as questões que ficaram no ar: tem que contratar um goleiro e tem que renovar com o Léo Moura? Ou tem espaço, tem margem para renovar com o velhinho? Olha, a questão do Paulo Vitor, então, o primeiro semestre dele, a média ela é bastante boa, e a gente tem que reconhecer que a final do Gauchão, o responsável pelo título é o Paulo Vitor. Tá? No segundo semestre... Não só nos pênaltis, né? No primeiro jogo no Beira-Rio ele foi o melhor em campo. Muito bem. Né? E no primeiro semestre o desempenho dele foi satisfatório. No segundo semestre não, baixou o desempenho dele. Tá? E eu acho que é uma questão a ser avaliada. Eu acho que eu acho que é um bom goleiro. Quando ele jogou no Flamengo, chegou num patamar tal que rendeu uma transferência para o exterior, né? Mas ele foi emprestado, né? Voltou para o Grêmio, assim, mas foi emprestado em razão... Tinha mas ele não estava sendo aproveitado. Sim, mas ele estava numa fase... Tinha uma fase de boa... Ele não chegou a ser reserva do Muralha? Sim. Em que ano isso? Mas também foi num ano que o Muralha foi convocado para a seleção brasileira. Ele teve um nível no Flamengo muito bom, tá? Veio por indicação do Léo Moura, né? E acho que tem que uma questão, tem que avaliar, né? Na questão do Léo Moura, eu entendo que se tivesse condição física, e é alguma coisa muito parecida com o D'Alessandro, né? Exato. Uhum. É um excelente jogador, talvez melhor do que o lateral que o Flamengo trouxe, importou da Europa, né? Eu tenho duas notícias, mas a questão de condição física, né, eu acho que é um fator impeditivo para o rendimento, né? Então, eu acho, Maurício, deixa eu te responder. Tá? Olha que são boas, hein, senhor? Vai gostar. Tá bom, deixa eu te responder. A situação de times campeões, se nós pegar 83, Paulo Roberto, se nós pegar em 95, Arce, tá? Se nós pegar 2017, tá? O lateral que nós tínhamos, tá? São laterais que são protagonistas, né? Eu acho que num sistema de time campeão, numa formatação, tem que ter ao menos um lateral protagonista. 2017 o senhor está falando do Edilson. Do Edilson. Tá? O Edilson marcou gol, foi decisivo em várias partidas. Em 7 gols ele foi responsável direto ou indireto na Libertadores. Exatamente. Então, decisivo, protagonista, é isso que eu estou falando. O time campeão tem que ter pelo menos um lateral protagonista. Se nós olharmos para a lateral esquerda, tá? O Cortez é um ótimo lateral, mas ele não consegue ter esse protagonismo de fazer gol, de marcar, de dar o passe pro gol. Mas para fazer gol tem o Juninho Capixaba, que o Gauchão era lateral artilheiro. Então, se nós olharmos para o lado esquerdo, lado direito, né, eu seria a favor de fazer uma contratação, tentar um lateral direito
protagonista para chegar numa formatação desse tipo. O senhor quer que eu dê as notícias do Nordeste para o Sul ou do Sudeste para o Nordeste? Olha, deve ser uma boa e uma ruim. A ordem dos fatores não vai alterar o resultado, eu acho. Vitor Dalforno, começa do Sudeste para o Nordeste ou do Nordeste para o Sudeste? Vem do Nordeste para o Sudeste. Então lá, do Nordeste para o Sudeste. Thiago Galhardo aos 42 minutos, Ceará 1-0 no Inter. Que bacana. E no Sudeste, que é a segunda parada que eu propus, São Paulo 0, Fluminense 1, gol do Digão. Que é um excelente resultado. Pro Grêmio é um resultado excepcional. Pro Inter seria excepcional se o Inter ganhasse. Mas se o São Paulo ficar, ajuda os dois, né? Também tem isso. Mas aí aquele negócio, o Inter tem que se ajudar também, né? Então... E tem dois colorados aqui que gritaram no meu ouvido que o Zé Ricardo é capaz de balançar depois do jogo de hoje, tão ruim que tá a atuação do Inter. É assim, ó, ele normal se balançar, até porque a gestão do Internacional ela é horrível nessa parte, né? Entendeu? Então nós temos que, apesar de nós termos chegamos na final da Copa do Brasil, chegamos nas quartas de final da Libertadores, mas tu vê que a gestão do futebol do Internacional não foi boa. A gestão do futebol, assim, de vamos buscar o jogador, o que está faltando, tá entendendo? Quem é o jogador que nós tínhamos deficiência na lateral esquerda, quem que nós trouxemos? Natanael. Ninguém viu, ninguém sabe, qual é onde surgiu isso? Entendeu? Pega o menino da base e coloca ali, que é mais barato, inclusive, até. 240 por mês, Natanael. Exatamente. Então, assim, ó, o que se gasta com ele hoje, tá entendendo? No contrato dele, é o que sumiu do nosso caixa. Sim. Praticamente, tá vendo? E aí tu vê que o Internacional, ele tá no... o problema da gestão do Internacional, o problema político dentro do Internacional, entendeu? Acarreta tudo isso, entendeu? Então nós estamos aí à mercê de dia 7 de dezembro ter a votação sobre a reforma estatutária, né? E aí hoje a surpresa maior é dia 7, das 9 às 12. Das 9 horas da manhã às 12. Segundo informações que nós recebemos. Então, quer dizer, eles fazem tudo que é para a coisa continuar como está dentro do Inter. Então, não olha para frente, entendeu? Aí tu vai olhar, tu vai na reunião segunda-feira, as propostas do novo estatuto, do novo regimento, não traz nada de benéfico para o Internacional. Não traz nada de benéfico para o Inter. Mais uma notícia do Sudeste. Marcos Paulo amplia. Fluminense 2-0 no São Paulo no Morumbi. Isso aí sobre o que a gente estava falando. São Paulo está fazendo questão também de não classificar. Ele está pedindo para não ir, né? Ele está pedindo para não ir. O ano passado ele fez isso, né? Andou perdendo na parte final e cedeu a vaga. E o Internacional também está fazendo uma força tremenda, né? Para não chegar. Deixa a manchete para depois do intervalo. Não, só sobre o que a gente estava falando sobre o lateral direito, né? Não vai ter o Léo Gomes no início do ano também. Então, só em maio, né? Pois é. Então, mais um motivo. Então, será que é 1 ou 2 laterais que o Grêmio tem que buscar? E daí a manchete que eu deixo é, lá no ataque, tem que buscar um camisa 9 também, Elvio. Empatamos. Aí o doutor El vai responder depois do intervalo isso, e o Vitor Dalforno deu alguns números do Natanael. O REC publicou hoje no Twitter dele e no Facebook o seguinte cálculo: em 3 anos, o Natanael custa ao Inter 12 milhões e 600 mil reais. O Maicon Pinheiro, ouvinte da Grenal, contribuiu com o seguinte: isso dá 83% do valor que o Inter ganhou vendendo o Iago. Exatamente. Já voltamos. Quero falar com você que está em casa e é motorista de aplicativo. Você precisa trabalhar sossegado, sabendo que o seu veículo está com proteção total para qualquer tipo de dano e sem pagar mais caro por isso, não é verdade? Então vá proteger o seu carro com a Bem Protege. Proteção total para veículos de aplicativos, sem análise de perfil do condutor e sem consulta de SPC ou Serasa. Cobertura completa com 100% da FIP em caso de roubo, furto ou perda total. Assistência 24 horas, cobertura de 100 mil contra terceiros, carro reserva e muito mais. Entre em contato agora, faça sua cotação e rode protegido com valores que cabem no seu bolso. WhatsApp 51995265500. Bem Protege é a pedida. Padaria Alaúde, faça seu encontro de negócios ou confraternização lá na Padaria Alaúde, espaço para reuniões com até 20 pessoas.
Confira também vasta linha de produtos com receitas exclusivas. Laude na Assis Brasil 641, encomendas 3362-2020. Insufilme Automotivo, solução para estética e manutenção do seu veículo. Películas de controle solar e de segurança para vidros, envelopamento total ou personalizado, proteção de pintura, polimentos, limpeza de bancos em tecidos e couro, higienização de dutos de ar-condicionado. Tudo isso na Insufilme. 3021-2323 para você agendar ou 99583-9150. Final do primeiro tempo lá no Ceará, o Inter está perdendo por 1-0. Sanar Farmácias, mais de 150 lojas Sanar em todo o estado. Sanar Farmácias, onde tem saúde tem Sanar. Peça o seu cartão Fidelize, o programa de descontos da Sanar Farmácias, até 70% de desconto para você. FAC Materiais de Construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue no Televendas 34666133. O site é fac.com.br. Eu falei em carro mais cedo para aplicativo, mas quem quer investir em carro ou em um apartamento, uma casa, investe na Sinosserra Consórcios. Melhor do que sonhar é realizar com a Sinosserra Consórcios. E você pode fazer como o Dr. Elvio e garantir o seu lugar no paraíso, que é a Praia Lagoa Cortada, no Balneário Gaivota. Confira. Vivemos em um momento que somos tirados constantemente da nossa paz de espírito. Trabalho diário, movimentação urbana, estresse, calor extremo, cidades superlotadas. Necessitamos de mais calma, silêncio, ouvir o canto dos pássaros, andar de pés descalços, família, cachorro solto no pátio, hábitos saudáveis, música, esportes, contato com a natureza em meio ao litoral. Sensação de paz, tardes de veraneio, prazeres em frente ao mar. O que importa é a nossa alegria, o lado bom dessa história. Até onde o seu sonho te leva? Praia Lagoa Cortada. Uma praia planejada, com toda a infraestrutura e singularidade paisagística. Um projeto pensado para você e sua família. Aqui, as dunas preservadas, o mar e a lagoa esperam por você. Lagoa Cortada, ligue e fale com o Laíri, pode ser tanto no fixo que está aqui ou mandar uma mensagem no WhatsApp, você vai garantir o seu lugar no paraíso. Pode aproveitar, semana que vem já tem feriadão, hein? Já pode aproveitar lá. Faz o seguinte, ó, no final de semana que vem você vai lá, faz como o Dr. Elvio e já arremata o terreno. E aí no verão a festa tá garantida. Dr. Elvio, a questão do Bruno que ficou no ar, tem que buscar um lateral, 2 para direita, e no ataque tem que buscar reforços. Tem como achar uma barca para despachar logo o André ou é muito difícil? Não, eu acho a questão da lateral, como eu falei, num esquema de plantel que se pensa em títulos, né? Sempre, para mim, sempre tem que ter um lateral protagonista. Então, se não olhar à esquerda, olhar à direita, né? Eu contrataria, iria atrás de um lateral protagonista na lateral direita. 2 laterais, aí eu já acho que não, porque o Leonardo Gomes é um lateral regular, é um lateral mas é que ele só volta em maio, né? Mas aí a gente tem que pensar na questão financeira, a gente não pode ficar empilhando o jogador, porque o nosso mercado não suporta. Começaria o ano, de repente, ficar fazendo uma contratação para 2 meses, 3 meses. Não tem nenhum médio na base para suprir isso. Talvez, opção né? da base, talvez no início do gauchão testar um lateral. Eu gostava muito não me lembro o nome dele agora, o japonês, aquele foi emprestado lá para o Paraná. O Kazu. Né? Eu gostava muito, acabou sendo emprestado, sei como volta. Mas talvez no início do gauchão, quem sabe treinar um lateral direito, colocar ele até lá. Pode ser que você tenha uma grata surpresa de ter um baita de um lateral. Mas assim, contratar 2 laterais, tendo Leonardo Gomes... Ali eu acho que aí já a questão de esbanjar financeiramente Galhardo, a gente não tem. Renovar, nem pensar. Olha, a questão do Galhardo, por que o Galhardo veio? Pela questão lesão, Leonardo Gomes, emergência, urgência, né? Eu acho... Na verdade, ele veio antes, doutor. Era uma preocupação em relação ao Léo Moura. Ao Léo, é o conjunto, né? É o conjunto da obra, né? De tudo, né? E na questão da centroavância, eu sempre preferi o Viseu em relação ao André,
né? Tendo em vista a efetividade. Renovaria com ele? A questão do Viseu é o valor, né? O valor para renovar, eu acho que... Mas o tempo que ficou lesionado, eles dão um descontinho, né? Aí é que vai depender a questão da permanência do Viseu de ficar ou não. E se o Viseu não fica, contar só com o André com esse rendimento, aí eu acho que o Grêmio vai ter que pensar numa solução para centroavante. Mas o André tem futuro ainda no Grêmio? A questão é que a gente tem que ser justo, né? Assim como tem contratações que... mas como é que contrataram quando o André veio? Né? Ninguém disse, não, isso aqui é um erro, né? Se esperava que o jogador tivesse um rendimento. E a partir do momento que um clube contrata um jogador com um determinado salário, né? Depois é difícil a gente tentar uma transferência no meio do contrato porque ninguém paga. Ninguém paga, né? Então o clube acaba ficando um pouco de refém daquele contrato que ele fez. Né? Por isso que eu digo, a questão do André depende muito da situação do outro centroavante. Né? Porque talvez o André para reserva... Nós temos o Trellis ali, não está jogando. Se quiser, a gente passa ele. De grátis. Esse pode ficar lá. A gente até paga para ele jogar. Paga metade do salário. Metade do salário a gente paga. Pô, o Trellis está ali. Ele é o terceiro melhor centroavante, né? Então, é o quarto, não, o terceiro. Ele falou que ele era o terceiro. Sim, do Brasil. O terceiro melhor centroavante do Brasil. Mas parece que o Dr. Elvio quer lhe mandar o André Balada para equilibrar esse Grenal. Topa essa troca? Ele não é o terceiro nem do Inter e quer ser o terceiro melhor do Brasil. Ele é o terceiro do Brasil naquela história. Quem é que tá em primeiro? É o Gabigol. E segundo, todos os outros empatados. Todos os outros à frente, exatamente. Vitor, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Eu só queria aproveitar um tempinho assim e falar com o nosso torcedor. Dia 7, tá, de dezembro tem a votação sobre o regimento novo do Estatuto. Diga não a esse regimento. Diga não, porque isso é maléfico ao Internacional. Procurem saber direitinho para nós não entrar numa barca furada. Até amanhã. Obrigado.